O governo dos Estados Unidos decidiu classificar o Cartel de Los Soles, comandado pelo ditador venezuelano Nicolás Maduro, como organização terrorista estrangeira. O anúncio foi feito pelo secretário de Estado Marco Rubio, que enfatizou que o grupo corrompeu as instituições governamentais da Venezuela e coordena atos terroristas em conjunto com outras organizações designadas como terroristas, além de traficar drogas para os Estados Unidos e a Europa. Rubio frisou que o cartel é liderado pelo ilegítimo Nicolás Maduro, colocando o ditador venezuelano no mesmo patamar de líderes extremistas internacionais. Com a nova designação, que entra em vigor em 24 de novembro, qualquer apoio material ao cartel passa a ser crime sob a lei americana. Na prática, o Cartel de Los Soles será tratado no mesmo nível de grupos como a Al-Qaeda, tornando Maduro um alvo legal das operações dos Estados Unidos na guerra ao terror. Segundo Marco Rubio, Maduro não é reconhecido como governante legítimo e usa o narcotráfico e o terrorismo de Estado para se manter no poder. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos já havia indiciado Maduro por narcoterrorismo em 2020 e sanções foram reforçadas em 2025, descrevendo o regime chavista como uma máfia. Agora, a designação oficial de organização terrorista estrangeira fecha o cerco. Além de banir membros do cartel de entrarem nos Estados Unidos e permitir congelar seus bens, a medida fornece base legal ampliada para ações mais duras, incluindo operações militares diretas. Ou seja, nada mais impede que Maduro seja tratado como Bin Laden foi, um fora da lei internacional, a ser capturado ou eliminado pelas forças especiais americanas, se necessário. Paralelamente, os Estados Unidos mobilizaram forças militares maciças no Caribe, sinalizando prontidão para intervir contra o regime de Maduro como parte da Operação Southern Spear. Lança do Sul, autorizada pelo presidente Donald Trump, já estão na região cerca de 12 mil militares da Marinha e fuzileiros, apoiados por quase uma dúzia de navios de guerra. Nos últimos meses, os americanos intensificaram patrulhas e realizaram mais de 20 ataques contra embarcações suspeitas de tráfico, afundando lanchas e navios carregados de drogas, ações que resultaram na morte de aproximadamente 80 narcotraficantes envolvidos. O ápice desse reforço ocorreu com a chegada do porta-aviões Gerald Ford, o maior do mundo, acompanhado de sua frota de ataque, trazendo dezenas de caças, F-18, helicópteros e mísseis de longo alcance para a costa sul-americana. O secretário de Guerra dos Estados Unidos, Pete Hegseth, deixou claro o objetivo dessa mobilização ao anunciar oficialmente a Operação Lança do Sul. Segundo Hegseth, a missão é defender o território americano, eliminar narcoterroristas do nosso hemisfério e proteger nossa pátria das drogas que estão matando nosso povo. Ele enfatizou ainda que o hemisfério ocidental é a vizinhança da América e nós o protegeremos. Essa declaração reflete a posição firme de Washington de não tolerar bases do crime organizado e de regimes tirânicos nas Américas, vistos como ameaças diretas à segurança e à saúde pública dos Estados Unidos. Trump, por sua vez, já recebeu do Pentágono uma gama de opções de intervenção na Venezuela, incluindo operações militares cirúrgicas para capturar Maduro ou atingir instalações do regime, conforme revelaram fontes de segurança nacional. Embora o presidente ainda pese os riscos de uma campanha em larga escala e cogite a possibilidade de negociações, as movimentações indicam que todo o aparato necessário está pronto. Em outras palavras, Trump tem em mãos tanto a justificativa legal quanto os meios militares para agir de imediato contra Maduro, bastando uma ordem presidencial para deflagrar ataques de grande envergadura, sem necessidade de aval prévio do Congresso americano, a partir da entrada em vigor da lei em 24 de novembro. Do outro lado, o regime chavista tenta mostrar que não se intimidará. O Ministério da Defesa da Venezuela anunciou ter mobilizado cerca de 200 mil soldados das Forças Armadas bolivarianas em exercícios de defesa, preparando-se para enfrentar uma possível invasão. Em um pronunciamento desafiador, Maduro acusou os Estados Unidos de fabricarem uma narrativa bizarra,
para justificar ações contra seu país. O ditador alega que a guerra às drogas seria um pretexto imperialista e advertiu que uma intervenção americana poderia se tornar um novo Afeganistão, referindo-se ao alto custo de uma ocupação estrangeira. Além das tropas regulares, Maduro frequentemente menciona o suporte de milícias civis armadas que estariam dispostas a enfrentar invasores em uma guerra de resistência popular, o que na verdade não passa de uma grande piada. No tabuleiro geopolítico, Maduro conta com a solidariedade de aliados poderosos. Rússia e China, que têm investimentos e influência na Venezuela, condenaram antecipadamente qualquer intervenção armada e reforçam laços militares com Maduro. Irã, outro parceiro do regime, também tem cooperado, inclusive enviando drones e assessores. Essa rede de alianças internacionais indica que uma ação contra Maduro poderia escalar para uma disputa global indireta, com potências rivais dos Estados Unidos, reforçando o ditador venezuelano nos bastidores. Dentro da América Latina, governos de extrema esquerda têm feito coro em defesa de Maduro, sob o argumento de respeito à soberania. Lula, por exemplo, chegou a dizer ao lado de Maduro que existe uma narrativa no mundo de que na Venezuela não tem democracia. Cabe à Venezuela mostrar a sua narrativa, minimizando as denúncias de violações de direitos humanos pelo regime chavista. Essa complacência ideológica da esquerda latino-americana, herdada do velho projeto do Foro de São Paulo, que há décadas articula uma frente de regimes bolivarianos na região, dificulta o isolamento de canalhas criminosos como Maduro, enquanto os Estados Unidos e países democráticos apertam o cerco. Líderes aliados a Maduro tentam blindá-lo diplomaticamente, diluindo resoluções de condenação em organismos internacionais e criticando sanções econômicas. Essa diferença de postura é gritante. A esquerda regional, que relativiza atrocidades em nome da solidariedade ideológica, faz com que essa leniência apenas prolongue o sofrimento do povo venezuelano sob um narco-regime, além de aumentar o desgaste da paciência americana, que deixa claro que não tolerará um Estado narcoterrorista no hemisfério ocidental. Enquanto a ofensiva contra o narcotráfico avança no cenário internacional, no Brasil, autoridades e políticos com compromisso real com a população de bem buscam retomar o controle de áreas dominadas pelo crime organizado. No Rio de Janeiro, o governador Cláudio Castro lançou a Operação Barricada Zero, uma força-tarefa para remover as barricadas erguidas por traficantes e milicianos em comunidades da região metropolitana. Um levantamento do governo mapeou 13.604 barricadas, bloqueando ruas e acessos em territórios controlados pelo crime. Essas barreiras, feitas de entulho, valas, concreto, carros queimados e até explosivos, servem para impedir a entrada da polícia e de serviços públicos em dezenas de bairros populares. A operação reúne esforços do Estado e prefeituras. O governo estadual entra com máquinas pesadas como retroescavadeiras, tratores, kits de demolição e efetivo policial para garantir a segurança, enquanto as prefeituras ficam encarregadas de remover os destroços, tapar valas, restaurar a iluminação e a limpeza urbana. Cláudio Castro articulou a participação de 11 cidades na primeira fase, incluindo a capital e municípios da Baixada Fluminense e Grande Rio, independentemente de filiação partidária dos prefeitos. O recado é de união contra um inimigo comum. Barricadas separam, o Estado aproxima. Slogan do programa que simboliza a retomada da presença do Estado, onde antes só vigorava a lei do tráfico. A determinação do governo do Rio é de tolerância zero com as barricadas. A retirada será uma ação contínua, diária, até o fim do mandato, cobrindo progressivamente todas as localidades afetadas e mais. Qualquer tentativa de reconstrução de bloqueios pelos criminosos será respondida de imediato. Voltou uma barricada, vai ter nova operação. O criminoso vai ter certeza que, se colocar novamente, o Estado volta com uma ação ainda maior, avisou o governador. Ou seja, os traficantes que desafiarem o Estado terão a visita do BOPE e da CORE já no dia seguinte para derrubar de novo a estrutura ilegal, e dessa vez com mais força.
As prefeituras, por sua vez, ficaram encarregadas de fiscalizar os locais após a limpeza, atuando para impedir a reinstalação dessas barreiras de forma sustentada. Apesar das críticas de grupos ligados aos direitos humanos, a operação recebeu apoio da população, exausta com a violência. E o governador defendeu que enfrentará os criminosos de frente. O Barricada Zero é a continuação dessa estratégia ofensiva. Em vez de aceitar a presença de territórios libertados para o tráfico, o Estado brasileiro, nas mãos de líderes alinhados comprometidos, parte para reconquistar áreas perdidas e devolver à população a liberdade de ir e vir. Cada barricada removida significa uma rua devolvida aos cidadãos de bem, ambulâncias e viaturas voltando a circular e o enfraquecimento do poder paralelo do tráfico. Obviamente, há riscos envolvidos. Confrontos podem ocorrer durante a retirada das barreiras. Cláudio Castro reconheceu a preocupação em proteger os moradores durante as ações, mas argumentou que barricada na porta de casa não é sinal de proteção, e sim de opressão pelo crime. Ele garantiu que a polícia vai aprimorar as estratégias locais para minimizar danos colaterais, embora não descarte reações violentas dos narcoterroristas. O Estado, inclusive, anunciou bônus por desempenho para os agentes que atuarem nas remoções, buscando motivar as equipes a persistirem, mesmo sob grave ameaça. Em locais críticos como São Gonçalo e São João de Meriti, onde criminosos chegaram a abrir valas nas ruas impedindo totalmente a passagem de viaturas e ambulâncias, a presença policial será reforçada. A mensagem é clara: o território é do povo e não dos traficantes. Essa postura firme contrasta fortemente com a leniência de gestões anteriores e com o discurso de setores da esquerda que muitas vezes condenam operações policiais enérgicas. O governador mostra que está do lado da maioria honesta, enfrentando de frente os bandos armados que há décadas aterrorizam as comunidades. Apesar da ação ostensiva nas ruas, o crime organizado evoluiu suas táticas e hoje trava uma batalha de influência na internet. As facções, em especial o CV no Rio, adotaram uma espécie de marketing do crime para promover sua imagem e cooptar jovens através das redes sociais. Perfis de traficantes e simpatizantes exibem abertamente uma vida de luxo financiada pelo tráfico. Fotos e vídeos com fuzis, pilhas de dinheiro, motos e carros importados roubados, festas e ostentação de joias circulam amplamente no Instagram, TikTok e outras plataformas. A mensagem subjacente é sedutora. O crime seria um caminho rápido para a conquista de respeito, poder e bens de consumo. Algo especialmente tentador para jovens de comunidades carentes, cuja realidade é de poucas oportunidades. Essa estratégia digital ampliou o alcance das facções, permitindo influenciar adolescentes fora das favelas que controlam fisicamente. Um caso trágico ilustra o fenômeno. Até cerca de um ano atrás, um garoto de 14 anos, identificado como X, nunca havia pisado no Complexo da Penha. Na zona norte do Rio, ele vivia na Baixada Fluminense e não conhecia pessoalmente aquelas comunidades dominadas pelo CV. Porém, através do celular, começou a seguir e curtir postagens de membros da chamada Tropa do Urso, grupo ligado ao narcoterrorista Doca, um dos chefes do CV na região. Em pouco tempo, o adolescente passou a frequentar o morro levado por criminosos, de moto, sem que a família conseguisse impedir. Infelizmente, X foi morto na recente mega-operação policial que atingiu a Penha e o Alemão. Depois, investigações revelaram pelas redes sociais que ele e pelo menos outros 8 mortos naquela ação estavam direta ou indiretamente ligados ao tráfico, seduzidos pela propaganda do CV. Com milhares de seguidores e visualizações, traficantes viraram influenciadores do crime. Organizações criminosas, como o Comando Vermelho, buscam projetar para além de seus territórios uma imagem positiva de liberdade e vida de luxo. Eles posam de fuzil em punho sobre motos e lanchas, vendendo a ideia de que o tráfico é a única forma de mudar de vida para jovens pobres.
quando algum comparsa morre em confronto, recebe homenagens póstumas nas redes sociais e mensagens de saudade eterna, numa tentativa cínica de romantizar os narcoterroristas caídos como se fossem heróis trágicos, e não predadores que o próprio crime engoliu. Trata-se de marketing direcionado para recrutar novos soldados e simpatizantes fora do alcance tradicional das facções. Diante dessa realidade, as forças de segurança passaram a monitorar ativamente as plataformas digitais. Equipes das inteligências das polícias civil e militar rastreiam perfis que fazem apologia ao crime. Quando identificam conteúdo criminoso, como ostentação de armas ou incitação à violência, elaboram relatórios enviados à Polícia Civil e até à Polícia Federal, pedindo abertura de inquérito contra os responsáveis. As empresas de mídia social também estão sob pressão. Procurada, a empresa dona do TikTok removeu diversos perfis de traficantes identificados pela imprensa, reconhecendo que violavam as diretrizes da comunidade. O Instagram, da Meta, declarou que suas políticas proíbem promoção de atividades criminosas e conteúdos que glorifiquem organizações perigosas. A plataforma afirmou que remove esse material assim que detectado e aprimora continuamente seus filtros, encorajando usuários a denunciarem posts do tipo. De fato, várias contas de facção foram derrubadas após serem denunciadas, indicando que as redes sociais, embora tardias, começam a reagir para coibir o uso de seus serviços como vitrine do crime. Ainda assim, esse é um campo de batalha novo e desafiador. Para muitos jovens, a busca por reconhecimento e identidade fala mais alto, e os criminosos se aproveitam disso, oferecendo um sentido de pertencimento. Ainda que numa cultura de violência, é preciso desglamourizar o banditismo desses influencers do mal e reafirmar valores de trabalho honesto e respeito às leis, para que os jovens não caiam na armadilha dessa propaganda criminosa. No âmbito legislativo, a resposta da bancada de direita e centro-direita no Congresso veio na forma de um amplo pacote de mudanças legais conhecido como PEC da Segurança Pública. Parlamentares articulam essa proposta de emenda à Constituição, com foco em endurecer o sistema penal para criminosos violentos e líderes de facções, um contraponto direto à abordagem mais leniente que predominou em governos passados. Entre os pontos centrais da PEC, destaca-se o fim da progressão de regime para crimes super graves. Isso significa que condenados por delitos como homicídio qualificado, latrocínio, estupro seguido de morte, terrorismo, crimes de facção armada e outros considerados hediondos não terão mais direito a sair do regime fechado antecipadamente. Hoje, pela lei vigente, mesmo criminosos perigosos podem obter progressão para o semiaberto ou aberto após cumprirem cerca de 2/3 da pena, ou até menos em alguns casos, devido a benefícios como bom comportamento. A PEC propõe acabar com qualquer progressão para esses casos, exigindo o cumprimento de 100% da pena em regime fechado. Em outras palavras, cadeia até o último dia da sentença para estupradores, assassinos brutais e chefões do crime. Algo que a população clama ao ver criminosos reincidentes soltos após poucos anos. A motivação dos deputados é também contornar obstáculos jurídicos. Em 2006, o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional uma lei ordinária que proibia a progressão em crimes hediondos, por ferir garantias individuais. Agora, incluindo a regra na Constituição, espera-se dar respaldo jurídico incontestável à medida. Consolidar isso no texto constitucional evitará que juristas ligados ao garantismo penal revertam o endurecimento. Outro ponto polêmico e histórico trazido à discussão é a instituição da prisão perpétua no Brasil, hoje vedada pela Constituição. A ideia é permitir prisão perpétua em casos excepcionalíssimos, enquadrados como crimes hediondos qualificados. Por exemplo, massacres cometidos por facções, crimes em série, atentados terroristas, homicídios múltiplos com extrema crueldade, etc. Para viabilizar essa mudança drástica sem ferir cláusulas pétreas, os parlamentares articulam submetê-la a um referendo popular. A proposta é aprovar o mecanismo na PEC, mas condicionar sua implementação
a uma consulta nacional junto às eleições de 2026, perguntando aos cidadãos se concordam em adotar prisão perpétua para crimes monstruosos. Com isso, buscam dar legitimidade democrática e pressão popular suficientes para superar resistências jurídicas. Pesquisas indicam que uma parcela enorme dos brasileiros apoia penas mais rígidas diante da sensação de impunidade. Ou seja, a grande chance do plebiscito referendar a mudança, caso ocorra. Não surpreende que o governo Lula se oponha a essas medidas. O Ministério da Justiça atual já manifestou posição contrária, alinhada à visão de que o sistema penal brasileiro não deve seguir a lógica punitivista máxima. Alegam preocupações com superencarceramento e princípios humanitários, a mesma conversa mole de sempre, que tem o único objetivo de deixar a população refém da bandidagem. Contudo, a PEC tramita no Congresso e, por ser emenda constitucional, se aprovada em 2 turnos na Câmara e no Senado com maioria qualificada, entrará em vigor sem possibilidade de veto presidencial. Por trás dessas diferenças de estratégia no combate ao crime, há um choque de narrativas ideológicas. De um lado, os conservadores e liberais defendem que bandidos perigosos sejam tratados com todo o rigor, colocando a proteção da sociedade e das vítimas em primeiro lugar. Do outro lado, a ala esquerdista costuma adotar um discurso de humanização dos criminosos, atribuindo os delitos principalmente a fatores sociais e responsabilizando a própria sociedade ou o Estado pelas escolhas do indivíduo. Essa visão mais complacente fragiliza a autoridade e, em última instância, favorece a expansão do narcotráfico. Quando governantes e formadores de opinião relativizam crimes, eles tratam traficantes como vítimas e policiais como abusadores e acabam empoderando os verdadeiros algozes das comunidades. Os acontecimentos recentes no Brasil ilustram bem esse embate. Após a mega operação policial no Rio, esperava-se apoio unânime das autoridades ao sucesso em enfraquecer as facções. Entretanto, Lula e figuras da esquerda reagiram com críticas. Em vez de aplaudir de pé os policiais corajosos e o governador Cláudio Castro pelo duro golpe no crime organizado, preferiram lamentar o destino dos narcoterroristas e acusar excessos. Ministros do governo federal foram enviados ao Rio não para parabenizar as forças de segurança, mas para acompanhar as consequências da operação. Em tom de desconfiança, surgiram narrativas vitimizando os narcoterroristas mortos e cobrando investigação rigorosa de policiais, numa clara inversão de papéis. Esse comportamento leva a crer que a esquerda chorou o prejuízo dos traficantes, em vez de considerar aliviada a população honesta. O próprio Lula deu uma declaração que causou indignação nacional e repercussão negativa. Durante um evento na Indonésia, ao ser questionado sobre a violência no Rio, Lula afirmou: os usuários de drogas são responsáveis pelos traficantes, que são vítimas dos usuários também. Ou seja, equiparou traficantes sanguinários a vítimas dos consumidores, numa frase extremamente infeliz que passou a impressão de justificar ou perdoar os atos dos vendilhões do vício, sob forte crítica. Lula depois alegou ter se expressado mal, mas o estrago estava feito. Suas palavras ecoaram exatamente a lógica que a extrema-esquerda aplica há tempos, de que o bandido é produto da sociedade, isentando-o parcialmente de culpa individual. Essa mentalidade paternalista com o criminoso resulta, na prática, em políticas penais brandas, saidões, indultos generosos, oposição a operações duras nas favelas e uma constante suspeita contra a polícia. Se você chegou até aqui, é porque faz parte da resistência patriótica que não se cala diante da verdade. Então fortaleça nossa trincheira digital. Se inscreva agora no canal Pauta Militar, ative o sino das notificações, curta este vídeo e compartilhe com seus amigos. Vamos espalhar a verdade que a velha mídia esconde. Seu apoio é fundamental para manter essa voz livre e firme no ar. Faça uma doação via Pix, escaneando o QR Code que está aparecendo agora na sua tela. Cada contribuição fortalece essa batalha contra o sistema. E se você quer ir além, torne-se um membro do nosso canal clicando no botão Seja Membro. Juntos, vamos manter essa bandeira de pé.
Assista também aos outros vídeos do canal que estão aparecendo agora na tela, com investigações e análises que os poderosos não querem que você veja. E confira também os produtos oficiais do canal Pauta Militar disponíveis nos cards e na descrição. Vista essa ideia e carregue nosso símbolo com orgulho.